No vídeo que eu fiz sobre o voto, chamado Posso Votar e Ser Anarquista, disse que a ditadura militar brasileira foi de centro-esquerda, não de direita. Embora essa afirmação tivesse muito pouco impacto no vídeo como um todo, foi extremamente criticada. Tanto o pessoal da direita quanto o pessoal da esquerda ficaram indignados. Quando você deixa todos os cantos do diagrama de Nolan indignados, geralmente é porque se falou a verdade. Houve ditadura militar no Brasil? Segundo a maior parte dos livros de história e a televisão brasileira, sim. Mas existe muita gente que questiona isso. Afinal, o golpe de 64 estava previsto na Constituição. Tudo aconteceu com o Congresso e o Judiciário funcionando plenamente dentro das suas funções. Que tipo de golpe é esse que está previsto em lei? Parece o mesmo choro da esquerda com o impeachment da Dilma em 2016. Não se pode chamar qualquer coisa de golpe só porque vai contra o seu interesse, contra a sua ideologia. Por mais que você goste dessa ideologia. Lógico que mortes e torturas são algo abominável, mas existem questionamentos aí também. Não se houveram ou não, certamente houveram, mas sobre o impacto e a motivação dessas mortes. Havia realmente uma tentativa de transformar o país em uma ditadura comunista. Um golpe que havia dado certo em Cuba uma década antes, a União Soviética tinha plena força então e certamente tinha as intenções e as ferramentas para fomentar tal movimento. Quando se está em guerra, algum dano colateral é esperado, por mais que não deixe de ser trágico. Ademais, em comparação com outros regimes similares na América Latina, o nosso período militar teve relativamente poucas fatalidades. Lógico, uma vida é uma vida e nada justifica o Estado matar alguém. Afinal, quantas pessoas precisam morrer para virar uma ditadura? Eu não vivi essa época. Bem, tecnicamente sim, eu vivi uma boa parte dessa época. Eu nasci em 1968, portanto eu estava vivo durante uma parte considerável do regime militar, mas eu era uma criança. Só me lembro dos presidentes militares da época da escola primária, que tinha uma foto do Geisel e depois trocaram a foto do Geisel pela do Figueiredo, e das conversas dos meus pais com os amigos deles que eu ouvia sobre política, não posso extrair grande conhecimento da minha experiência própria. Devo acrescentar que a minha formação é em Direito, não em História. Eu estudo muito História, até por curiosidade natural, gosto muito do assunto, li diversos livros sobre o assunto, principalmente os aspectos jurídicos disso, mas recomendo que você não use as informações desse vídeo na sua redação do Enem, porque, embora fatos sejam fatos e não são sujeitos à discussão, a classificação desses fatos, os nomes usados, a importância relativa dos fatos, certamente é alvo de muita subjetividade. E todo mundo sabe qual é a versão oficial do MEC nesses assuntos. Acho que é importante entendermos uma coisa antes de mais nada. O período militar não foi todo uma coisa só. Cada um dos presidentes militares tinha uma visão, tinha um tipo de liderança próprios, como de resto acontece com todos os presidentes civis também. Mas mais do que isso, houve certamente uma grande mudança no tipo de regime ao longo do tempo. Começando do início, é preciso ressaltar que sim, havia intenção do João Goulart de implementar o comunismo no Brasil. Se ele iria conseguir ou não, ninguém sabe. O quanto ele estava disposto a brigar para fazer isso, também jamais saberemos. Mas que havia intenção, sim, era claro para todos que viveram aquela época. E lembre-se, a Revolução Cubana era, então, algo relativamente recente. A União Soviética ainda não havia colapsado e considerava Cuba estratégica, como a Guerra Fria, alguns anos depois, demonstraria. A União Soviética enviava enorme ajuda financeira e material para a ilha de Fidel Castro. Muita gente, naquela época, ainda considerava o comunismo como algo razoável. Hoje em dia, depois da queda do Muro de Berlim, os comunistas viraram os terraplanistas da política. Só lunáticos acreditam nisso. Mas naquela época, ninguém sabia o que acontecia atrás da cortina de ferro. A propaganda comunista é que eles viviam em um paraíso. Então existiam pessoas bem intencionadas que realmente acreditavam que a solução comunista seria o ideal para o país. Quando, em 13 de março de 64, João Goulart anunciou os planos de nacionalização de empresas de energia, de refino, e planos de uma ampla reforma agrária com desapropriações compulsórias e coisa e tal, e defendeu, junto com Brizola, a implantação de uma constituinte. Nesse momento ficou claro para todos que eles pretendiam sim implantar o comunismo. Já haviam protestos da população, insatisfação nas Forças Armadas, mas foi só em 31 de março que o general Olímpio Mourão
Mourão, já falecido, não deve ser confundido com o vice-presidente eleito. Esse general comandava a 4ª Região Militar, baseada em Juiz de Fora, e colocou os tanques na estrada União Indústria, essa que a gente chama hoje de Rio Petrópolis, e desceu com todo o regimento para ocupar o Rio de Janeiro e depor o presidente. Essa ação precipitou a participação de várias outras forças e unidades militares, bem como a ação do Congresso Nacional. O exército não chegou a disparar um só tiro, mas o Congresso aprovou na madrugada de 1º para 2º de abril um decreto de vacância do cargo de presidente. Embora existam questionamentos e poucos anos atrás, já no governo do PT, o atual Senado tenha anulado essa sessão do Congresso de 2 de abril, para o ordenamento jurídico de então, a sessão foi válida. Houve questionamento à justiça na época que confirmaram a validade desse ato. Foi um ato jurídico perfeito. O presidente da Câmara, o deputado Mazzilli, assumiu a presidência com a obrigação de convocar novas eleições, como determinava a legislação. Até aqui, nenhum golpe. Porém, em 9 de abril, ou seja, uma semana depois, um grupo de comandantes militares, autodenominado Comando Supremo da Revolução, decretou o AI-1, Ato Institucional número 1. Tais atos institucionais não tinham previsão na Constituição de então. O próprio ato dizia que a sua legitimação era a revolução vitoriosa se legitima por si mesma. Eu não acredito que exista qualquer lei positivada legítima. Positivismo é uma brincadeira de crianças que ficam inventando coisas imaginárias para legitimar a opressão estatal. O que legitima uma lei hoje? A Constituição legitima essa lei. E quem legitima a Constituição? Pozinho mágico de fada. No meu ponto de vista, a única coisa capaz de legitimar uma regra é o aceite voluntário e desimpedido dessa regra por todas as pessoas afetadas. Na ótica distorcida dos políticos, tem que ter uma Constituição para legitimar uma lei. E como a AI-1 não tinha legitimidade na Constituição, é golpe. Para mim, todas as leis e constituições são golpe. Todas são ilegítimas. Mas, usando o argumento dos positivistas, sim, ali houve um golpe. Então, embora o golpe não tenha sido no dia 31 de março ou no dia 2 de abril, na minha opinião, foi sim um golpe que aconteceu no dia 9 de abril com a promulgação do AI-1. O argumento que muitos fazem foi um golpe necessário. A ameaça comunista era premente, e sem tal ação havia grande possibilidade de retorno dos comunistas ao poder. E hoje viveríamos todos em uma grande Havana. Eu particularmente concordo que foi necessário sim. Todo governo é uma violação de liberdades individuais, mas governos comunistas são sempre muito piores nesse sentido. O AI-1 basicamente ditou que a escolha do presidente seria indireta, feita pelo Congresso. E o Congresso indicou o presidente Castelo Branco, o primeiro dos presidentes militares. Havia ainda a perda de direitos políticos de senadores e congressistas, havia a retirada de garantias legais a funcionários públicos, mas todos esses fazem parte da máfia. Por mim, que se danem todos. Para o cidadão comum, não havia grande impacto. As garantias individuais estavam mantidas. Mesmo a Constituição de 67 preservou direitos individuais, devido ao processo legal, habeas corpus. No meu ponto de vista, até aqui havia um golpe, mas não uma ditadura. Porém, desde a queda do João Goulart, vários grupos terroristas comunistas surgiram. Começaram a haver diversos ataques, roubos, sequestros, tudo para a causa comunista. Isso reforça as suspeitas que o plano, originalmente, era realmente transformar o Brasil em um país comunista, fazer uma revolução nos moldes da de Cuba. Tais atentados foram ficando cada vez mais sérios, até que, em dezembro de 1968, o presidente Costa e Silva decretou o AI-5. Esse ato específico suspendeu diversos direitos individuais. O habeas corpus foi suspenso. Eu explico a importância desse conceito no meu vídeo Quem Manda no Mundo. O devido processo legal foi mitigado, o Congresso foi fechado. Nesse momento, na minha visão, o presidente Costa e Silva se tornou sim um ditador. Desde o dia 13 de dezembro de 68 até a revogação do AI-5 em 13 de outubro de 78, vivemos sim sob uma ditadura militar. Novamente pode-se questionar se isso era necessário, que sem isso os revolucionários teriam conseguido derrubar o governo e implantar o comunismo. Difícil pesar agora, tantos anos depois, até que ponto isso foi realmente necessário. Os revolucionários comunistas eram o quê? Eram um bando de loucos ideológicos explodindo bombas aleatórias e fazendo acampamento no Araguaia? Ou eram um grupo organizado, financiado e treinado por Moscou e Cuba? Se as medidas do AI-5 foram necessárias ou não é questionável, mas o fato é que o governo militar conseguiu sim diminuir
fortemente o ímpeto dos revolucionários. Por volta de 1974, ainda havia algumas bombas por aí, mas a coisa já não apresentava tanta força assim. Ainda assim, os generais continuaram a governar o país por mais uma década. Ainda mantiveram o AI-5 até 78. Então, esse é o meu veredito. Tivemos ditadura militar? Sim, mas não em todo o período. De 68 até 78 foi uma ditadura. Todo Estado é uma violência contra o cidadão, mas se esse Estado sequer te garante direito de pleitear a sua própria liberdade, se até o habeas corpus é suspenso, então é ditadura. De 64 a 68, de 78 até 85, não. Foi regime militar, mas não ditadura. Houve golpe em 64? Segundo os preceitos positivistas, houve. O AI-1 não tinha previsão constitucional nenhuma. Na minha opinião, toda lei é um golpe, toda Constituição é um golpe, porque nada disso tem a única coisa que teria o condão de torná-la legítima, o aceite livre e voluntário. E por falar nisso, muito pior foi o nosso golpe de 1988. Demos um azar absurdo. Em 1988, embora a União Soviética já estivesse em pleno colapso, com a glasnost e a perestroika dominando o noticiário da televisão, ainda não havia muita informação sobre o tamanho desse colapso. Só em outubro de 1989, com a queda do Muro de Berlim, ficou claro para todos o grau de falha, de colapso econômico que ficava escondido sob a censura soviética. Promulgamos uma Constituição ainda impregnada de comunismo, porque ainda não se tinha ideia do tamanho do fracasso que foi isso. Sobre o regime militar ter sido de esquerda ou de direita, mais uma vez vai depender de como você define as palavras esquerda e direita. Do ponto de vista econômico, o programa dos militares foi idêntico, igual, cópia pura e simples dos programas do segundo governo Lula e os programas da Dilma. Aliás, o contrário, certo? O programa do segundo mandato do Lula e o programa econômico da Dilma eram uma cópia escancarada do programa dos militares. Nesse aspecto, seria de esquerda sem dúvida alguma. Nem centro-esquerda, seria realmente canhoto. Mas, como nas liberdades sociais eles eram mais conservadores, então dou o benefício da dúvida e coloco eles na centro-esquerda. Metade dos direitos trabalhistas que temos hoje foram inventados pelos militares. Esses direitos trabalhistas que, na verdade, prejudicam os trabalhadores. Veja o meu vídeo sobre a CLT. A política dos campeões nacionais também começou lá. Quebrou o governo militar, resultando na década perdida de 1980, mas foi repetido de novo no governo Dilma. E adivinha, quebrou o país de novo, causando uma nova década perdida de 2010. Não é à toa que o Delfim Neto era uma figura influente nas duas épocas, no governo militar e no governo Dilma. Esse cara é o nosso Keynes Tupiniquim, o economista metido a sabe-tudo que a mídia e a academia esquerdista adoram, mas que só faz merda toda vez que é chamado para fazer alguma coisa. Mais uma vez, é muito mais claro verificar a situação no diagrama de Nolan. O regime militar fez oposição ao comunismo, é verdade, mas isso não o torna um regime de direita, simplesmente porque não implementou nenhuma das ideias da ideologia da direita. Ao contrário, simplesmente implementou uma versão light das mesmas ideias dos comunistas na economia. Talvez isso tenha sido necessário. Naquela época, falar em liberalismo econômico era o mesmo que dizer que ia vender a Amazônia para os Estados Unidos. E não é que eles falam a mesma coisa até hoje? Não podemos fazer nada mais importante com o passado remoto que não seja aprender com ele. Que os próximos golpes tragam mais liberdade econômica, mais liberdade social e não menos. Mas a grande revolução que vem por aí não vai ser um golpe, porque não vai ter constituinte. Vai ser o grosso da população ignorando o Estado com o uso da tecnologia, até que todos nós estejamos livres da escravidão estatal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Agradeço a todos os nossos apoiadores no Patreon, Apoia-se e Subscribe Star, principalmente nossos apoiadores VIPs, areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Délcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Rodrigo Andolfato, Thiago Abreu, Washington Matos Polotto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.